Muito bem, nação, e o Pascoal deu a informação, hein? Vamos analisar aqui toda a imprensa repercutindo a situação do Lucas Paquetá, betando, agindo aí nos bastidores do Mengão. Se inscreva, acione o sino, deixe seu like e bora pro vídeo. Imaginou como é que vai estar o Maracanã no domingo, depois de um 8-0? Borbulhando assim. Se tiver um tempo bonito no Rio de Janeiro. Nossa, do jeito que a torcida do Flamengo tá empolgada, depois daquele elástico do Pedro, você tá de brincadeira comigo? O Maracanã vai lotar completamente. Se vender mais 10 mil, vende. Se tiver lá mais 10 mil, vai vender. Se tiver mais 30 mil, vai, o que tiver, vende. Se fosse o velho Maracanã com 100 e tralalá mil lugares... Nossa, iriam 160 mil pessoas. Eu joguei no Maracanã, acho que tinha 120 mil. É legal que a gente vai ter um jogo muito especial, né? Um jogo que, aliás, o Jorginho é a grande expectativa, né? Que ele possa jogar ou não. O Jorginho parece que não treinou hoje por conta de algumas dores musculares. Mas ele o Zé falou aqui essa semana, o Jorginho tá jogando tudo. Joga tudo. E aí acaba tendo reflexo. Eu acho que ele ficou de fora 2 jogos só, desde o Mundial. Ele chega, começa jogando já... Sim. Se eu não me engano, por favor, é que são muitos jogos, me perdoem. Ele vem numa batida de qualquer maneira muito intensa. Ele ficou 2 jogos fora. Sensacional, mas é inteligente, né? Ele corre, mas assim, ele faz a bola correr, né? E isso aí facilita demais. 2 toques, pega e passa e não fica você não tem um desgaste, não fica amarrando o jogo, não. Você tem um desgaste controlado. É experiência, né? Até porque do lado dele o Saúl também está jogando uma enormidade, né? Um toque só, eu vi uma entrevista do Saúl hoje. Ele deu a entrevista coletiva. E ele fala da inteligência do Jorginho, que é muito fácil de entender, né? Porque é fácil de entender. O Flamengo precisa de um homem postado na frente da zaga. Eles jogam com 2 volantes. Quando um passa, o outro se posiciona. Se passar o Jorginho, fica o Saúl. Se passar o Saúl, fica o Jorginho. É exatamente isso que eles estão fazendo. E com a qualidade que eles têm na saída de bola, no passe, na profundidade do lance, eles vão botar os caras à frente toda hora. Claro que o Saúl não veio para cá num voo cego, né? Ele conhecia, já tinha jogado com o Felipe, inclusive. Deve ter falado com o Felipe. Claro, né? Conversou com o Jorginho, claro. Ele sabia que estava pisando num clube estruturado, que vivia uma grande fase, que vai brigar em todas as frentes, saiu da Copa do Brasil, mas tem enormes chances de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim, deve ser uma delícia quando você chega e vê a coisa se confirmando, né? Vivencia aquilo. Eu vou falar para você, eu vivi isso daí em alguns times. Você quer jogar sempre. Ele passa, você não quer ficar transparece isso. Você quer jogar sempre, porque é leve você jogando. Você sai do jogo, muitas vezes você sai descansado. Porque a bola corre, tão fácil jogar com os caras do seu lado ali que... Não, põe outro jogo aí que esse aqui já foi. É bom, você fica leve, sabe? Você sai do jogo leve, tranquilo. Ele fez elogios, ele só reclamou nessa entrevista que você viu dos campos sintéticos. Ele acha que com o investimento que se tem hoje no futebol brasileiro, com os jogadores que estão jogando aqui, a gente... E não aí, eu vou até ampliar um pouquinho a discussão. Só podia ter jogo em campo bom, independentemente de sintético ou grama natural. Sim. Os gramados tinham que ser os melhores possíveis. Em Fortaleza tem uma autorização dupla. Eu acho que é muito complicado no campo do Castelão por conta de Ceará e Fortaleza, né? Uhum. Acho que é muito complicado. De repente tinha que usar um pouquinho mais o PV, né? Porque o presidente Vargas... Eles fizeram isso um tempo, né? Pararam de fazer. Mas está lá, o presidente Vargas está lá para ser utilizado. E gramado bonito, em boas condições. A seleção brasileira, quando vai jogar lá no Ceará, treina no PV, que é um lugar espetacular, um campo maravilhoso. Eu gosto muito de ir lá no PV. O que me impressiona é que, assim, a coisa está ganhando corpo, ganhando volume a respeito do gramado natural, né? Sim. De termos campos do gramado natural. Hoje, no Campeonato Brasileiro da primeira divisão, o Atlético Mineiro é grama sintética, o Botafogo é grama sintética e o Palmeiras é grama sintética. São 3 estádios. Na Série B é o Atlético Paranaense. Eu não entendo muito de engenharia, né, essas coisas assim, mas quem fez o estádio do Atlético, acho que não fez... Faltou ali alguns estudos, faltaram, né? Desculpa, alguns estudos, né? Primeiro do sol... posicionamento, a sombra, 35%, ponto cego. 35% aí tem que você não... a acústica parece que não tem torcida, aí tem que... Não sei como é que foi feito isso daí, como é que foram feitos os estudos para... Muito buraco. Entendeu? Muitas falhas. Sim, agora, onde não pode ter buraco amanhã, Pascoal, é na defesa do Grêmio. Aí já amanhã vai ser Mano Menezes, mas pode me chamar de Mano Buzeto? Milton Buzeto, para quem não sabe, foi o maior retranqueiro que eu conheci no futebol.
Seu Milton Eu gosto de uma retranquinha. Seu Milton não era Confesso brincadeira. que eu gosto de não. uma retranca. Especialmente contra o Corinthians, ele botava 10 atrás e 1 na frente. Ou era o Ivan, o ponta. Lembra o Ivan, o terrível? Não, que chutou a bandeira do... Isso, a bandeira de escanteio. Mas não foi só ele, não. Você tem mais uma série de outros. Ele o não me Ivan... colocava, você sabia que eu quase parei de jogar por conta dele, né? Não sei. Quando eu tava no Júnior, ele me levava pra tudo quanto é lugar, me cortava, não me colocava, olhava pra mim assim, tá? Aí eu só joguei no profissional quando ele foi mandado embora. Ele tinha os amigos dele lá, né, que colocava pra jogar. Aí quando o Márcio Araújo vem, chega no Corinthians... Que mal queria fazer pro futebol. E o Silva... Não tem amigo, não tem nada. Não fui só eu, não. Outros caras que ele também tentou boicotar e chegaram no profissional. E tinha um atacante que chamava Silva. Silva que meteu uma bicicleta no Pacaembu. Lembra aquele jogo do Pacaembu contra o Corinthians, que ele faz um gol de bicicleta? Que é isso? Dia das Mães, Juventus 1, Corinthians 0. A mãe do Silva tava vendo o jogo. O Silva tava lá. Ele dá uma... E o Fabrício da Fiel também. O Silva era um atacante pequenininho, mas... Foi pra mesa redonda do Avalone à noite. Foi, mas era uma velocidade impressionante. Então era 10 atrás, o goleiro, fez o gol, 9... Não, bicicleta, a bicicleta, aquela clássica. Fez o gol e foi no Alambrado. Pra comemorar com a mãe. Acho que deve ter essa imagem aí no... Aliás, era muito legal o cara comemorando o gol do Alambrado, né? E agora, o Mano Menezes também é um especialista em defesas, mas ele não tem conseguido com o time do Fluminense... O Carille também era na segunda-feira, né? Mas não tem conseguido passar em branco nesse... A gente tá vendo apresentador. Como é que vai ser o jogo? Não, o Carille é especialista em armar defesa. Quebrou minhas pernas. O jogo vai ser um jogo difícil. Viu, Carille? Obrigado. Vou ter que aguentar o Zé Elias mexendo na paciência até dezembro. Quanto 3 foi? a 0. 8-0. Mas eu falei que ia ser 3-0. Foi igual o placar. Conta a verdade inteira. Pô, maior goleada da história do brasileiro. Como é que você vai prever um troço desse? Ô, Plihal, eu não acredito que o Flamengo repita o 8-0. Não, 8-0 não dá. Não para o campeonato, né? Já dá a taça. Eu acho que o Flamengo será campeão brasileiro até com uma certa antecedência. Na minha contabilidade. Palmeiras está um pontinho atrás. Jogando as partidas atrasadas. O jogo atrasadas. de Palmeiras e Flamengo é no Maracanã. Já teve jogo Palmeiras e Flamengo e foi no Você já Allianz. falou qual vai ser o fiel da balança? Hein? Quem? Você falou do campeonato. Pode ser o São Paulo, o fiel da balança. Que enfrenta o Palmeiras e enfrenta o Flamengo. Pode ser o São Paulo. E o Flamengo... Os dois aonde? Os dois no Morumbi. Só que tem uma coisa. O São Paulo, quando joga contra o Palmeiras e contra o Flamengo no Morumbi, sempre joga bem e leva problema. Quase sempre ganha jogando em casa. Então, esses times tem que ser o que... Quer ver outro fiel da balança? Sim. O Corinthians. Não, o Corinthians é... Porque recebe o Palmeiras esse final de semana e depois, mais pra frente no campeonato, também recebe o Flamengo. Só que o Corinthians... Se Corinthians e Palmeiras... Você acha que se o Palmeiras precisar do Corinthians ganhar do Flamengo? Nosso apresentador... O Corinthians vai ganhar do Flamengo pro Palmeiras ser campeão. Obrigado, não me faz rir. Se é sexta-feira, obrigado, você acha que o Corinthians vai ganhar do Flamengo? Mas e se tiver perigo? E se tiver perigo? Deve ter alguma coisinha na água ali. E se tiver perigo? Perigo do quê? E se o Corinthians tiver perigo e precisar dos pontos? Não vai estar, né, Zé? Acho que não. Eu tenho que rir, eu não aguento. Mas é impossível. Isso aí é impossível, Plihal. Por quê? O Palmeiras, o Corinthians ganhar do Flamengo para não entregar pro Palmeiras, não. Ganhar pro Palmeiras ser campeão? Não se empenhar contra o Flamengo. Não, também não acredito. Eu acho que eu não acredito nisso, né? Mas e outra, vai ter muito campeonato pela frente ainda. Mas vamos ver, né? Ainda tem um jogo do futebol americano na Neoquímica, né? Sexta era semana que vem. Então, da última vez que teve jogo lá na Neoquímica do futebol americano... Ficou ruim mesmo. O campo ficou um atropelo, hein, gente? Verdade. Paquetá vai ser a nova contratação do Flamengo. BAP hoje assinando o contrato do gasômetro, assumiu que tá vindo novos reforços. Se liga. Nação, vamos por mais, que a janela não acabou ainda. Quando o Flamengo anunciou o Samuel Lino, apareceu na barra de pesquisa de onde vem o Lucas Paquetá. Isso foi gerado intencionalmente. Pouco tempo depois, ontem, Lucas Paquetá colocou: de onde eu venho todo mundo sabe. E com certeza isso vai um adendo dizendo que ele tá vindo pro Flamengo. Pouco tempo depois, o West Ham anunciou um cara pra substituir a posição do Paquetá, o Matheus Fernandes. Cara, tá muito fácil de descobrir isso e com certeza o Lucas Paquetá vai ser o novo jogador do Mengão. Se você acredita que ele vai ser o jogador do Mengão, deixa o like e comenta aí embaixo.
Lucas Paquetá vai ser a nova Em cima do Barcelona, na verdade bi, né? O Flamengo é bimundial, é o time que mais conquistou esse título da categoria sub-20. Foi uma manhã super movimentada, teve também celebração a Arrascaeta, homenagem, porque segundo o Flamengo ele chegou a 78 assistências no Campeonato Brasileiro, naquele jogo, na goleada em cima do Vitória, ele chegou a esse número impactante. E, segundo o Flamengo, o uruguaio é o maior garçom da história da competição desde que a estatística começou a ser contabilizada. E aí ele recebeu nessa sexta-feira um troféu e uma varinha, cara, maneiro demais, de maestro nas mãos, assim, o José Buto, o diretor do Flamengo, que deu a ele. Maneiro demais, o Arrascaeta merece. Cara, eu arrisco a dizer que é o maior estrangeiro da história do Flamengo, pelo menos para mim superou o Petkovic, sou muito fã do Petkovic, mas para mim o Arrascaeta superou. Para muitos é o maior estrangeiro da história do futebol brasileiro. Então, enfim, quero a opinião de vocês, o que vocês acham aí? Saul também deu uma entrevista coletiva hoje e ele falou sobre alguns assuntos. Para mim teve uma declaração muito boa quando ele questionou assim, quando perguntaram para ele por que vir para o Flamengo, para o futebol brasileiro, e ele respondeu de uma maneira extremamente educada, ele não quis ser grosso com um jornalista ou a jornalista, mas ele falou, a pergunta certa é, por que não aceitar? E é isso, gente. Nós temos que normalizar estrangeiros, no caso dele que é espanhol, aceitar um projeto do Flamengo. Estamos falando de uma marca absurda, uma visibilidade muito grande, mundial, tá? Dá a oportunidade de disputar títulos a todo momento, paga em dia, tem estrutura de dar inveja a muitos clubes grandes na Europa. Então, por que não normalizar isso? É normal, gente. Eu acho que esse tipo... por que aceitar um projeto do Flamengo? Não que esteja minimizando o Flamengo, mas está minimizando o futebol brasileiro. E o futebol brasileiro é super competitivo, a gente pôde ver aí recentemente na Copa do Mundo de Clubes. E ele falou sobre a posição dele, né? Que inicialmente ele chegou para ser um meia e agora ele está atuando de volante. Ele falou, a primeira conversa que tive com o Felipe Luiz é verdade que eu poderia jogar mais à frente, pela direita. Não houve uma conversa para jogar no meio. Ele me conhece, me vê treinar todos os dias, sabe o que posso oferecer à equipe. Nos treinamentos viu que eu estava preparado para jogar ali e tive a grande sorte de ter conseguido render em grande nível ao lado do Jorginho, que é um grande jogador, entende futebol às mil maravilhas. Mas também Alan, Everton Araújo, Vitor Hugo e muita gente que pode jogar pelo meio. São de grande nível. O Nico, que está voltando de lesão, buscando ritmo. A competência é muito alta, apesar das partidas que joguei com o Jorginho pelo meio. Mas nem sempre vamos poder contar com o Jorginho. Há que valorizar todos os companheiros. E é isso. Estou nessa com saúde, de fato, tem que valorizar todos. Mas, gente, o Jorginho é acima da média. O que o Jorginho joga é um absurdo. Inclusive, a dupla Jorginho e Saul jogaram juntos no Chelsea na temporada 2021-2022 e agora no Flamengo. Nesses dois clubes atuaram juntos 18 vezes e nunca perderam. 16 vitórias, 2 empates. Em 11 jogos dessas 18 partidas, eles não sofreram gols. Vocês têm noção do que é isso? É um absurdo, os caras se entendem muito e jogam muita bola. E por falar em Jorginho, ele é dúvida para pegar o Grêmio nesse domingo, 4 horas da tarde. Nós estaremos lá, quando eu falo nós, é a família Casagrande, e eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me assistindo estarão por lá, porque os ingressos estão esgotados, presença de mais de 64 mil pessoas, com certeza no Maracanã. Lembrando que esse é o último jogo do Flamengo no Maracanã antes da data FIFA, tá? Jogo importante, o Flamengo precisa vencer, não tem que ter clima de oba-oba. Você, torcedor rubro-negro que vai ao Maracanã achando que vai ter um espetáculo novamente, um show novamente, não pode ir com esse raciocínio. Vai ter jogo que vai ser difícil, que o Flamengo vai vencer na Bacia das Almas, vai ter jogo que o Flamengo não vai vencer, porque o Flamengo não vai ganhar todos os jogos. Então não adianta ir ao Maracanã achando que será espetáculo sempre, porque eu vi, ninguém me contou, eu vi com meus próprios olhos, jogo de ida da Libertadores, 1-0 Flamengo, ao fim da partida teve gente vaiando o time, sendo que venceu um jogo. Não adianta você ir ao Maracanã achando que será sempre como foi contra o Vitória, 8-0, espetáculo, show. Não será sempre assim. E por falar em Jorginho, ele não treinou, como eu disse, ele é dúvida para pegar o Grêmio no domingo. Ele não treinou nem ontem nem hoje.
a ver como será o treino desse sábado, e aí a gente vai ter a decisão do Felipe Luiz se ele vai ou não para o duelo. Tomara que, lembrando, não é lesão, tá? São dores que ele sentiu no jogo contra o Vitória, ele não está contundido, ele está apenas, digamos que eles estão apenas segurando um pouco a carga desse jogador que tem uma idade avançada e que chegou muito bem fisicamente, embora ele tenha chegado ao clube em fim de temporada lá no futebol inglês. Então o Jorginho, por hora, é dúvida. E aí fica aquela dúvida de quem o Felipe Luiz pode botar no lugar dele. Será que chegou o momento de La Cruz ser titular novamente, junto com o Jorginho ali? A ver, vamos aguardar. Pessoal, tem atacante saindo do Flamengo, é o nigeriano Shola. Lembra do Shola, aquele que o Flamengo investiu cerca de 500 mil euros para contratar de maneira definitiva? Ele está de saída de maneira definitiva do Flamengo, ele vai para o Dinamo de Kiev, da Ucrânia. A informação foi publicada primeiro por um jornalista nigeriano, e aí lá no Twitter, e aí eu confirmei que de fato ele está de saída. O próprio Falazoeiro também trouxe a informação lá no Twitter que ele está de saída de maneira definitiva. O Flamengo vai manter um percentual desse atacante. E por que o Flamengo aceitou liberar? Porque ele não vai ser aproveitado no elenco principal, entre aspas, ficaria encostado ali. Então o Flamengo entendeu que é melhor ele seguir a carreira dele, manter um percentual desse jogador para uma futura venda, e aí o Flamengo pode lucrar futuramente caso ele seja vendido. Pois é, galera, acabei de receber a informação aqui, a confirmação na verdade, porque o Coluna do Fla soltou minutos atrás que o Bruno Spindel foi demitido, e confirmei Bruno Spindel demitido. Foi uma decisão da Gávea, ou seja, da alta cúpula da diretoria do Flamengo. Esse dirigente não faz mais parte do dia a dia do Flamengo, é um dirigente que está no Flamengo há muito tempo, passou por vários setores, chegou no marketing. Ele, lá em 2012, 2013, ele nem era dirigente do Flamengo, ele, como consultor, fez parte da negociação com a Adidas, junto com o Mbappé, que é o atual presidente, inclusive, e aí depois ele foi contratado para fazer parte da área de marketing, foi crescendo, em determinado momento se tornou CEO, depois diretor executivo, inclusive cargo que ele exerceu até ano passado na gestão Rodolfo Landim. É um cara que eu falo, como pessoa e como profissional, tem que fazer muitos elogios, inclusive no quesito negociação. Ele sabia muito negociar, por isso que ele estava exercendo esse cargo, mas no dia a dia, como dirigente, ele deixava a desejar no ponto de vista de cobrança. Isso não sou eu que estou falando, são pessoas que vivenciaram, conviveram o dia a dia do Flamengo ao lado do Bruno Spindel. Então não era um diretor de chegar em vestiário e cobrar, mas quando sentava à mesa para negociar, o cara é um absurdo, um fenômeno. Muito bem, tá? Então, são as informações do Flamengo, e para fechar, o Inter, que não pagou o Flamengo pelo Thiago Maia, né? Tá aqui, depois de 1 ano e meio de calote, enfim, o Internacional foi condenado pelo não pagamento ao Flamengo pela compra de Thiago Maia, efetuado no início do ano passado. Os gaúchos receberam a pena da Câmara Nacional de Resolução de Disputa, CNRD, da CBF, onde o Flamengo fez a denúncia em novembro do ano passado. O que tem na sentença? Condenar o Internacional a pagar 1.472.000 euros ao Flamengo pelo inadimplemento do contrato, condenar o Internacional a pagar 51 mil reais ao Flamengo pelo título de custos processuais, condenar o Internacional, que deve pagar as demais parcelas previstas do contrato sob pena de aplicação de sanções, e condenar o Internacional a pagar 467 mil reais ao Flamengo a título de honorários advocatícios. Aí, não pagou certinho, vai pagar um pouco a mais agora, né? Vai pagar um pouco a mais aí o Internacional ao Flamengo por não ter cumprido o que todo clube deve fazer, né? O Flamengo fechou a venda de um atacante aí do Shola para o Dinamo de Kiev, né? E aí tá aqui, ó. O Shola chegou ao Flamengo por empréstimo em 2023, após somar boas atuações em 2024, o Flamengo adquiriu 70% dos direitos econômicos do jogador por 2 milhões. Além disso, o nigeriano tinha contrato até 2027. Agora o atacante começa um novo desafio
no futebol europeu, né? Ele não teria espaço aí no elenco principal do Flamengo, foi respirar novos ares, assim como vários jogadores da base do Flamengo que estão estourando a idade estão fazendo também. Se inscreva no canal, acione o sininho, deixa o like, até o próximo vídeo.